Olá pessoal, essa é a nossa aula 3, tema B. Continuamos falando sobre tecnologia de grupo e agora o nosso tema é análise do fluxo de produção. Na análise do fluxo de produção, a seleção é feita com base na similaridade do processo de fabricação. As peças já estão sendo fabricadas e eu vou analisar quem é parecido com quem no meu chão de fábrica. A principal aplicação é justamente a formação de células de manufatura. Ela baseia-se principalmente na diagonalização da matriz peça-máquina. Mas o que vem a ser uma matriz peça-máquina? Vamos conhecer. Então, a matriz peça-máquina é uma matriz como essa aqui. Na coluna da esquerda eu tenho a peça A, B, C, D e assim por diante. E nas outras colunas eu tenho as máquinas. Máquina 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Como é que eu monto essa tabela? Como é que eu monto essa matriz? Dou uma prancheta para o meu estagiário e falo, segue a peça A, vê por quais máquinas ela está passando. Aí o estagiário segue a peça A. Passou na máquina 1, deu X, passou na máquina 2, X, na 3 não, 4 não, 5 não. Aí passou na 20, passou na 23, passou na 25 e assim por diante, até a última que não tem nada. Depois ele vai seguir a peça B. Ela passou na máquina 2, na máquina 7, na máquina 10, 12, 13, 18, 24, 27. Então ele vai seguindo peça por peça e monta essa matriz. Essa matriz é a representação daquele momento do meu chão de fábrica, ou seja, por quais máquinas as minhas peças estão passando. Qual que é o objetivo? Eu vou pegar essa minha matriz peça-máquina e fazer uma diagonalização. Mas o que vem a ser isso? É obter uma matriz desse formato. Parece magia, mas não é. É tecnologia, é matemática. Então observa que mas ficou tudo agrupado bonitinho. Sim, então se eu observar ali esse primeiro bloco superior esquerdo, as minhas peças B, D, M, N, A estão formando uma família de peças. Por quê? Elas são processadas nas mesmas máquinas. A2, 12, 13, 24, 27, 7, 10, 19. Então tem uma família de peças e uma célula de manufatura. E assim acontece com o restante dos agrupamentos. Obviamente, esse aqui é um exemplo bem didático, e teve algumas pecinhas que foram fora do esquema. Então, por exemplo, se eu pegar minha peça T, ela tem um processamento da máquina 23 que não está agrupado com ninguém. Então, eu vou colocar um X fora aí só para a gente lembrar que isso acontece com frequência. Aqui é um exemplo didático muito bem dividido. Mas como é que eu consigo fazer essa diagonalização? Alguém tem ideia? Lógico que existem várias técnicas para fazer isso. Então, por exemplo, técnicas baseadas em arranjos, são vários algoritmos. Então, tem o chamado ROC, o BEA, DCA, o CI, o Extended CI. Tem as técnicas baseadas em análise de agrupamento, tem a programação matemática, o uso de grafos, algoritmos genéticos, existem várias técnicas. A gente vai dar uma olhadinha nesse algoritmo ROC. Então, vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Vamos pegar um exemplo bem simples. Essa é a nossa matriz original, simplesinha, simplesinha. Então eu tenho só 7 peças e 7 máquinas. As peças estão usando números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E as 7 máquinas estão usando letras A, B, C, D, E, F, G. Então a peça 1 passa na máquina A, na máquina B, na máquina E, e assim por diante. Está fácil de entender nossa matriz original. O que vocês me sugeririam de forma a organizar essa matriz, mantendo a relação que ela tem de linha e coluna, óbvio. Bom, o processo que a peça 1 executa é muito parecido com o processo da peça 2. Elas passam praticamente nas mesmas máquinas, só tem a G que a peça 2 passa e a 1 não. Mas a peça 3 é exatamente igual a 1. E a peça 6 também. A gente podia colocar a 6 no lugar da 4, que elas são mais similares. Então vamos fazer isso? Vamos alterar as linhas de posição? Então, trocando as linhas, a gente vai obter esse resultado. Olha, já deu uma melhorada. Então, as peças 1, 2, 3 e 6 são muito parecidas. Para a gente enxergar isso melhor, a gente pode mudar as colunas de posição. Se eu colocar a coluna E no lugar da coluna C, esse montezinho vai ficar muito mais próximo. Eu vou aproveitar e arrastar a coluna G do lado da coluna E, deixando as colunas C, D e F fazendo um agrupamento. Então vamos trocar as colunas de posição. Atenção, foi feita a magia. E aí fica um exemplo didático bonitinho. Nós temos 2 agrupamentos.
Então nós temos a família de peças 1, 2, 3, 6 e a família de peças 4, 5, 7. E temos duas células de manufatura, uma com as máquinas A, B, C, G e a outra com as máquinas C, D e F. Vê que coisa simples? Então a pergunta é, como um computador pode realizar essa tarefa? Já pensaram nisso? Então a gente tem que usar algoritmos, a gente vai aprender aqui o algoritmo ROC. Como é que funciona esse algoritmo? Vamos entender primeiro a sequência de ações que ele executa. A gente começa lá no início, todo algoritmo tem um início. A gente vai ler a matriz original, ou seja, vou obter os dados da minha matriz peça-máquina original. Aquela matriz com xizinhos. Vou fazer o seguinte, converter as linhas de binário para decimal. Bom, o que é um número binário? É um número feito com zeros e uns. Então, onde é xizinho vai ser 1, onde não tem nada vai ser 0. Então, cada linha vai ser um monte de zeros e 1. Então, eu considero cada linha como um único número, um número binário. Só que a gente tem dificuldade de trabalhar com binário. Então, eu posso converter esse número binário em um número decimal. Então, cada linha vai ter um equivalente decimal. Depois eu vou fazer o seguinte, ordenar essas linhas. Pode ser crescente ou decrescente, tanto faz o processo. Ordenando a linha, já vai começar a juntar os xizinhos das linhas uns com os outros. Na sequência eu faço algo parecido, só que agora para as colunas. Eu vou converter cada coluna em um valor binário e depois converter esse valor binário no valor decimal, para em seguida fazer a ordenação das colunas. Então, primeiro eu fiz a ordenação de linhas, depois fiz a ordenação de colunas. E agora vem uma questão. Teve modificação na posição de linhas e colunas? Certamente na primeira passagem, sim. Se teve, eu tenho que repetir o processo. Então eu vou lá, de novo, converto as linhas de binário para decimal, ordeno, converto as colunas de binário para decimal, converto. E fico nesse ciclo enquanto tiver modificação. Em algum momento eu vou executar todas as tarefas, não vai ter modificação. Então, se não teve modificação, eu cheguei no final do meu algoritmo. A minha matriz já está diagonalizada. Então vamos fazer mais um exemplo para entender como o algoritmo funciona. A gente vai usar esse exemplo aqui. Eu tenho as peças de A até J e as máquinas de 1 até 8. Então não é tão difícil, dá para fazer na mão como a gente fez, mas a ideia é que eu mostre o algoritmo funcionando para vocês. Então vamos rodar no programinha para ter essa noção. Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre esse programa. Vamos sobre. A gente observa que foi feito por mim mesmo. Então ele foi programado em abril de 2004, quando eu estava fazendo doutorado lá em São Carlos. Eu tive uma disciplina sobre processos produtivos, que tratava de tecnologia de grupo, dos algoritmos, inclusive desse algoritmo, inclusive de alguns algoritmos. Eu gostava muito de implementar isso em programas, de modo a ter certeza que eu estava entendendo o que estava sendo explicado. Só para vocês terem uma noção, essa disciplina tinha, se não me engano, 64 horas aula, só tratando sobre coisas de tecnologia de grupo e processo de manufatura. E a nossa disciplina toda de automação tem apenas metade disso, 32 horas. É por isso que eu falo, cada assunto nosso poderia ser uma disciplina inteirinha. Bom, fiz algumas atualizações com o passar do tempo, a última foi em 2019, questão de resolução da tela que vai mudando, já que em 2004 usava uma resolução bem menor. Bom, vamos abrir o exemplo. Abrir. Está aqui. Então, o nosso exemplo tem 10 peças, as peças representadas por letras e 8 máquinas representadas por números. Ok? Tá aí. Se eu quisesse fazer alguma modificação, bastaria colocar aqui, por exemplo, eu quero que a máquina 4 execute uma operação da peça B. Dou um clique aqui, surge um 1. Dou um clique, eu tiro 1. Então, eu poderia fazer alterações que fossem necessárias ou criar uma outra matriz se for o caso. Observem que eu coloquei aqui para mostrar os zeros, que é a questão dos números binários. Então, os números zeros, eles existem, mas normalmente eu não mostro, não preciso, fica muito poluída a tela. Então, essa matriz é a matriz do nosso exercício, eu vou dar um OK. Processou, e aqui eu posso escolher um dos 3 algoritmos que eu implementei nesse software. Vou usar o ROC, que é o que eu mostrei para vocês. Ok. Então aqui vai começar o algoritmo ROC. Observa aqui em cima, eu coloquei essa linha, vai ficar bem didático. Olha lá. Use passos, que é aquele botão, para calcular o equivalente decimal das linhas. Então eu vou clicar no botão passos, ele vai transformar cada linha no número binário
e transformar cada número binário no número decimal que vai aparecer depois da coluna 8. Tá lá. Então a primeira linha binária representa um 165 decimal, a segunda 132, a terceira 73 e assim por diante. Observe aqui em cima, use passos para ordenar as linhas. Então se eu clicar passos, ele ordenou as linhas do maior para o menor. Começou com 165 e terminou com a linha 9. Então já deu uma primeira organizada em linhas. Se eu clicar passos, agora eu vou fazer o equivalente decimal das colunas. Criou as colunas e observando os valores decimais, dá para ver que vão trocar de posição. Então, vou clicar em passos para ordenar as colunas. Colunas ordenadas. Observe que se eu clicar passos de novo, está escrito lá em cima. Use passos para calcular o equivalente decimal das linhas. Ele voltou para o começo do algoritmo. Por quê? Teve mudança de colunas e mudança de linhas. Então, como teve essa mudança, eu sou obrigado a rodar o algoritmo de novo. Então, vou rodar passos para ele começar de novo. Aí estão nossos números decimais e linhas. Vai ter alguma reordenação? Vai. Ela está terminando em 20 e o menor é 3. Então, vai ter que trocar algumas linhas de posição. Então, ordena. Teve troca. Ótimo. Vou clicar em passos de novo para fazer o equivalente decimal das colunas. Pronto. Vai ter alguma troca de posição? Observe que o 52 está trocado com o 56. As duas vão trocar de posição. Cliquei em passos, ele ordenou, ficou direitinho agora. Então, se eu clicar em passos de novo, ele vai calcular o equivalente decimal das linhas. Ele vai reexecutar o algoritmo desde o começo, porque teve, nessa última passagem, mudança de linha e de coluna. Vou clicar em passos, ele criou os valores decimais. Observe que não vai trocar nenhuma linha de posição, já está ordenado. Então, não trocou ninguém de posição, ótimo. Vai fazer o decimal das colunas. Observa que não vai trocar ninguém de posição. Cliquei para ordenar e não ordenou realmente. Observe que a linha lá de cima está escrito matriz ordenada. Use passos para encerrar. Realmente ele fez a diagonalização da matriz peça-máquina. Então eu tinha apresentado o algoritmo na forma de algoritmo mesmo, dos blocos, e agora vocês viram o algoritmo rodando. Então é interessante de observar que realmente funciona. Eu vou abrir aqui um outro exemplo. Pegar um 30 por 40. Então abri esse exemplo, 30 por 40. Isso na mão ia dar um bom trabalho. E vou executar ela. Eu vou dar um OK. Vou usar o mesmo algoritmo ROC. Eu vou executar no modo automático para ser mais rápido. Pronto, vamos ver o resultado aqui. Então, vamos ver se está diagonalizado. Realmente tem um resultado adequado. Funciona. Vamos ver na forma do relatório. Minha matriz original. Minha matriz diagonalizada. Então o algoritmo ROC funciona muito bem e é bastante simples de entender. Tem as suas deficiências? Tem, a gente não vai abordá-las, mas existem algumas, por isso que existem outros algoritmos. Mas o nosso objetivo aqui não é entender um algoritmo especificamente, mas entender o processo como um todo, ou seja, sair da matriz peça-máquina original e chegar de alguma forma, usando algum processo, a nossa matriz diagonalizada. Certinho? Então vamos voltar. Muito bem, como vocês viram, nós tivemos esse resultado. A gente observa então que nós temos 3 famílias, com 3 células de manufatura, mas essas células que estão em branco são aquelas peças que estão misturadas, ou seja, elas fazem parte de uma família, mas tem uma operação processada, a célula da outra família. Que tipo de ação pode ser tomada quanto a isso? Bom, o que a gente observa? Que o arranjo físico estava em operação normal, ou seja, o arranjo físico funcional estava com as peças rodando. Quando transforma esse arranjo físico funcional em arranjo físico celular, surgem esses detalhes. Eu preciso então tomar algumas decisões para melhorar o fluxo. Então, a primeira coisa que eu posso observar é saber se essa máquina 8 pode realmente ficar compartilhada entre a família das peças A, B, H, D e das peças C, F, G. Não é uma boa atitude, mas a princípio talvez seja necessário. Uma outra atitude que eu posso tomar seria talvez comprar uma outra máquina 8.
Uma máquina 8 fica no primeiro grupo, a outra máquina 8 fica no outro grupo. Como eu não sei nem que máquina 8 é essa, então fica difícil tomar essa decisão só olhando as figuras, teria que ter mais dados. De repente, essa máquina 8 executa a mesma função da 1, ou da 6, ou da 3. Então eu poderia talvez mudar a produção da minha peça, de modo a usar uma das máquinas que já estão na minha célula. E assim por diante. Então, dependendo das condições, algumas atitudes seriam tomadas. Bom, vamos fazer mais um exercício. Esse exercício também seria feito em sala de aula, porque ele tem uma pegadinha para o pessoal quebrar a cabeça. Nós teríamos esse arranjo físico. Eu tenho 6 moldadoras, 5 fresadoras, 3 tornos, 4 bancadas de inspeção dimensional, 2 retíficas, 5 bancadas de submontagem, 3 bancadas de teste, 4 planas, 3 estações de pintura, 1 estação de teste químico e 4 bancadas de inspeção final. Então, nossa matriz original seria essa aqui. Então, eu tenho os processos e os produtos. Nesse exemplo, os produtos estão verticais e os processos na horizontal. Bom, de ver que o produto 1 passa na moldagem, passa na fresagem, passa na plana, passa na inspeção dimensional, passa na inspeção final e assim os demais produtos. O 12º produto passa na moldagem, passa na fresagem, passa na pintura, passa na inspeção dimensional e passa na inspeção final. Então temos aí os produtos passando pelos processos. Se a gente tentar diagonalizar, alterando as linhas, vamos ter esse resultado e alterando as colunas, esse resultado. Então a gente observa que não ficou muito diagonalizada a nossa matriz. Tem até uma tendência, que ficou muito x em cima, à direita, não tem nenhum x embaixo à esquerda, mas não ficou uma diagonal. E aí a gente ia discutindo isso em sala de aula, quebrando um pouco a cabeça para tentar achar uma solução. O que está meio mascarado aqui nesse exemplo é o seguinte: nós temos processos e não máquinas. Então, normalmente a gente faz a diagonalização da matriz peça-máquina por meio das máquinas, como o próprio nome diz, e não por meio dos processos. Então, na verdade, eu tenho 6 máquinas do tipo 1, tenho 5 máquinas do tipo 2 e assim por diante. Então, isso que está deixando a gente meio confuso. Então, uma possível resposta seria essa aqui. Tá, mas o que aconteceu? Que mágica foi essa? Bom, eu tenho uma máquina 1, uma máquina 1 linha e uma máquina 2 linhas. Então, como eu tenho 6 moldadoras, eu posso colocar nesse 1, que está representado por 1, são 2 moldadoras, no 1 linha outras 2 moldadoras e no 1 2 linhas as 2 últimas moldadoras. Eu consigo começar a separar quem vai estar em cada lugar. Então, a pegadinha desse exercício é justamente essa condição, não estar usando as máquinas, e sim os processos. Claro que aqui faltam dados para a gente tomar decisões melhores. Vamos supor que essa célula rosa seja mais importante para mim, ela tem uma produtividade maior, faz mais peças. Eu poderia, por exemplo, colocar 3 moldadoras lá. Aí na laranja colocaria 2, na última colocaria 1. Ou, dependendo da situação, colocaria 4 nela e 1 em cada outra. Depende muito dos valores de produção, de fluxo de peças que a gente não tem aqui no exercício. Com base nesses valores, faria uma melhor distribuição das máquinas. E, por exemplo, no final do processo, teria um arranjo físico como esse. Teria minhas 3 células bem separadinhas. Outra coisa que não está clara aqui é a sequência de processamento das peças de cada família. Tá? Eu não sei se essa ordem está mais adequada. Tá? Então são só exemplos para ter uma noção. Mas, repito, o objetivo desse exercício era mostrar que quando você faz a matriz não por máquinas, mas por processos, fica mais difícil de trabalhar. Muito bem, pessoal, conhecemos então a análise de fluxo de produção e então encerramos o nosso tema B. Até mais!